Que a Rússia é um dos lugares mais bizarros do mundo e da internet, isso é uma coisa que todo mundo fala, mas afinal de contas, será que isso realmente é verdade? Então hoje eu trago 3 casos bizarros de exploração urbana que aconteceram na Rússia. Vem comigo. Caso número 1. Espaçonaves abandonadas. Ok, eu acho que esse é um dos casos mais icônicos de exploração urbana, não só da Rússia, mas sim do mundo em si. Um grupo de adolescentes e exploradores do canal Exploring the Unbeaten Path decidiram fazer uma viagem onde eles pegaram 2 aviões, andaram mais ou menos uns 36 quilômetros de carro e ainda tiveram que andar mais uns 5 quilômetros a pé só para chegarem nesse lugar. E quando eles chegaram perto dali, eles viram que tinha uns espinhos justamente para furar pneu de carro. Na verdade parecia que era pra isso, não era necessariamente pra isso, mas era bem bizarro isso daí tá lá. Eles também começaram a ouvir alguns barulhos de tiro, então de início eles tiveram que observar toda essa base militar bem de fundo assim, até esperar o ambiente estar favorável para eles conseguirem explorar. E aí eles conseguiram dar um jeito de se enfiarem lá dentro, e quando eles conseguiram entrar, eles viram um monte de espaçonaves que estavam todas descontinuadas. Era um projeto militar russo que estava desde 1943 descontinuado, só que ele só foi ser descontinuado de fato em 93 oficialmente pela Rússia. Só que eu acho que a parte mais estranha disso tudo é que de fato tinha algumas aeronaves que estavam funcionando, só que elas estavam em um estado bem inoperante já, porque parece que alguma coisa tinha colidido com elas e elas não estavam mais funcionando direito. Mas tinham muitas que estavam bem conservadas, e esse lugar por si só ele é bem esquisito e bem bizarro, porque parece que tudo ali parou no tempo e estava congelado. Você olha assim, são os portões bem altos assim, é um lugar que parece que dá aquela sensação de megalofobia, sabe? Que é tipo fobia de coisas muito grandes assim. Acho que é um pouco da vibe que esse lugar dá. Agora que essas naves parece que elas vão sair dali a qualquer momento, porque estava muito bem conservado mesmo. Tanto que eu não duvidaria que algumas pessoas tivessem se instalado ali para roubar alguns componentes, não só da nave, mas outros componentes que estavam ali. Porque, para pra pensar, uma tecnologia de ponta de 1943. Então talvez dê para recuperar algumas coisas dali. E o grupo que chegou ali simplesmente senta no chão e eles estavam muito cansados e muito exaustos já, porque demorou muito tempo para eles chegarem até lá e foi uma viagem que demorou um dia inteiro. Então eles decidem dormir no chão mesmo. Nossa senhora, eu queria ter pelo menos metade da coragem que esses caras têm, viu? Eles acordam no dia seguinte com alguns barulhos de carro e também eles começam a explorar outras áreas ali do meio daquela instalação e eles conseguem achar alguns buracos que rolou trocação de tiro claramente. Não dá pra saber se alguém morreu lá dentro ou não, se tava ali há muito tempo, por que alguém atirou ali, não se sabe exatamente, mas parece muito que foi tiro de aviso pelo tiro que tá ali, porque foi um muito perto do outro, mas enfim. No decorrer do vídeo eles têm que se esconder algumas vezes em algumas dessas naves abandonadas, porque claramente tinha mais alguém ali. E o pior é que não era um sem-teto que tava ali, eram pessoas que tinham carro, que tinham condição de ter essas coisas. E assim, você ter um carro na Rússia não é a mesma coisa que você ter um carro nos Estados Unidos, porque os carros lá também são bem caros. Então era alguém que tinha um certo poder financeiro ali pra fazer essas coisas. Bem bizarro. Caso número 2, cidade abandonada de Vorkuta. Antes eu vou ter que dar um pouquinho de contexto para esse caso, que no caso existe uma cidade chamada Vorkuta, lá na Rússia, e eram cidades que ficavam perto de algumas minas. Algumas dessas minas elas ficaram inoperantes, na verdade a maioria delas, eram 14 minas, hoje em dia a gente só tem 4 que são operantes de fato. E meio que algumas pessoas se instalaram nessas casas porque moravam perto dessas minas. Só como as minas elas foram ficando inoperantes, as cidades também, e todo mundo começou a abandonar essas casas, pelo menos é isso que o governo russo fala. Só que a parte bizarra mesmo dessas casas e dessas cidades que estão abandonadas, porque são realmente cidades fantasmas, é mais a sensação de isolamento que você tem. Só existem 2 únicos jeitos de você chegar até lá. Ou você vai de trem ou você vai de avião e não tem outro jeito. É basicamente só isso. Só que pelo menos os trens russos até que eles são bem aconchegantes, pra dizer o mínimo. E um cara chamado Vagabond, sim, esse é o nome do canal do cara, foi até Vorkuta e ele foi realmente explorar essas cidades abandonadas. Só que o clima, ele é bem diferente, tipo, você não vai ter medo de alguém estar lá, alguém invadir o lugar que você tá, ou já ter alguém morando lá, não é esse tipo de bizarrice que você vai ter medo lá.
mas é mais uma questão de isolamento, porque a casa que ele foi específica só tinha como você ir de um ônibus que aparecia de uma em uma hora. Então você tá basicamente no meio do nada, no meio de um silêncio que é uma cidade fantasma. E você pode perceber que tá tudo muito bem conservado, não tem pichação, não tem nada. É como se os próprios russos em si, eles respeitassem um pouco o histórico que eles têm. Eles não chegam e ficam cagando no patrimônio que eles construíram, né? Diferente do Brasil, que vai lá, vê que uma coisa está abandonada há 3 horas e já aproveita e picha, né? Ao mesmo tempo que tem essa sensação de neve, que ao mesmo tempo que é um pouquinho tranquilo de estar lá, ela é quase enlouquecedora. Em algumas casas, como o pessoal teve que sair e provavelmente deixou todas as janelas e portas abertas, viraram algumas cavernas naturais de gelo. E ficou bem bonito, na verdade. Eu nunca vi alguma coisa dessa parecida em algum outro lugar. É uma coisa bem foda do jeito que ficou conservado de fato. São lugares bem bonitos e bem solitários. Acho que deve ser bem legal ir lá quando você tá com uma vibe mais de solitude, pra ser sincero. Porque não tem nada pra te atacar. É mais a questão do isolamento, que nem eu disse. Bom, só passando aqui no meio do vídeo para falar que se você tá gostando do conteúdo, se você assistiu até aqui, é porque eu tô te entretendo. Se você puder colocar um like e se você puder se inscrever nesse canal, eu fico bem satisfeito, porque eu vou trazer mais conteúdos desses bizarros e de terror, não só a respeito da Rússia, mas sobre outros tópicos. Mas enfim, posteriormente eu vou postando aqui e atualizando. Valeu! E prosseguindo para o nosso último tópico agora, teve um canal chamado Xiei, que foi um cara que junto com o amigo dele Poison, que são os nomes que basicamente eles utilizam, pelo que parece, decidiram invadir alguns túneis soviéticos de 1980, que eram alguns túneis ligados a algumas minas. Como eu falei para vocês, na Rússia teve meio que todo esse passado com mineração e tudo mais, então algumas Rússias ficaram abandonadas. Só que esse caso ele é um pouco bizarro, porque essas minas parece que já estavam sendo vigiadas e ninguém queria que alguém entrasse ali, tanto que já tinha alguns portões que estavam fechados e tudo mais. Então esses caras tiveram que escalar um portão e depois eles tiveram que ver um buraco que estava no chão que alguém tinha feito, bem claustrofóbico e nem um pouco agradável de se enfiar. Eles tiveram que entrar ali e eles foram escalando até conseguirem descer lá embaixo. Só que antes deles descerem, eles acabaram subindo em alguns andares acima e parece que eles encontraram algumas pessoas. Aí quando eles encontraram, eles desceram. Ou seja, parecia que já tinha alguém ali que não queria que ninguém descesse, mas foda-se, eles foram lá e desceram. E quando eles desceram num ponto que não tinha mais luz solar, então eles tiveram que ligar a Night Vision da câmera, porque eles estavam completamente isolados do mundo acima. Tanto que o Xiei, que estava gravando esse vídeo, ele teve que falar que ele ficou um pouco preocupado, porque eles não podiam se perder ali dentro. Porque se eles se perdessem, provavelmente eles nunca mais iam conseguir achar a saída, porque não tinha mais luz. Não dava pra olhar pra cima e falar, ok, tem luz aqui, foi daqui de onde a gente veio e tem o buraco pra cima. Não dava mais pra fazer isso. Mas no geral, por mais que seja bem bizarro todo o ambiente que eles estavam entrando e tudo mais, não teve nada muito esquisito que eles encontraram. Apesar da escuridão e algumas goteiras estranhas, alguns cantos todos destruídos, parecia que toda aquela mina ela foi muito bem projetada pra não cair. Na verdade, teve algumas coisas esquisitas, tipo, tinha algumas entradas que parece que foram soterradas à força. Parece que o governo falou assim, opa, você não vai entrar por aqui, a gente vai soterrar. E parece que foi de um jeito um pouco artificial, não parece que a mina simplesmente começou a ficar instável e caiu pedra, não. Parece que alguém colocou um C4, explodiu e pronto, agora não dá mais pra ir ali. E eles pegaram uns minicards, porque alguns deles ainda você conseguia girar, eu não sei como, que isso aí ficou preservado por tanto tempo, colocaram nos trilhos e foram empurrando pra lá e pra cá. Não tô nem zoando, isso realmente tem no vídeo, parece que eles se divertiram bastante nisso, tanto que o Xiei disse que até que foi bem divertida essa parte. E tinha alguns desenhos ali que algumas pessoas entraram naquela mina, mas não tinha nada de negativo em si, na verdade eram muito mais mensagens positivas do que negativas. Eu acho que por essa ninguém estava esperando, na verdade. Uma coisa bem interessante sobre esse caso também é que eles chegam tão fundo na mina que eles acabam achando alguns minérios que estavam sendo extraídos dali. E só que os dois eles começam a ficar meio confusos e meio tontos ali com tudo que estava acontecendo. Parece que estava faltando um pouquinho de pressão, porque eles desceram muito assim, ou no caso tinha muita pressão, não sei dizer exatamente. E eles estavam começando a ficar bem confusos, tanto que eles começam a fazer tipo conta de matemática simples, ou básica mesmo, e eles não estavam conseguindo responder direito. Como se tivesse alguma coisa na mina ali influenciando eles em alguns aspectos. É bem bizarro isso daí, mas enfim, quis deixar isso daqui anotado no vídeo. Só que o problema foi mais sair, quando eles saíram daquela mina já tava de noite, porque eles não conseguiram nem ver o tempo passando. Quando você tá lá dentro é como se você tivesse isolado completamente, não só em questão de luz, mas sim de tempo também. E eles nem perceberam o tempo passando e ficaram isolados por um bom tempo lá, até conseguirem ir embora. É um caso bem complicado. Bom, e ainda tem um bônus, um vídeo bônus que eu queria passar aqui. Mas antes de ir pro bônus, se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, deixe seu like, deixe um comentário que você gostou do conteúdo e se inscreve no canal, por favor. Mas enfim, vamos lá.
Tem esse vídeo, que é um vídeo curto de 2 minutos, de um drone meio que dando uma explorada em uma vila abandonada na Rússia. E nessa exploração que esse drone estava fazendo na Rússia e tudo mais, esse drone ele cai do nada. Tipo assim, a gravação ele do nada cai. Parece que alguém atirou no drone, não dá pra saber exatamente, mas tem um certo movimento numa janela ali. Eu não sei o resto dessa história, eu não sei quem tava instalando esse drone lá, talvez seja um vídeo fake, mas eu acho que os mistérios por trás desse vídeo são mais interessantes do que o vídeo em si. É isso, se você gostou, se inscreve, deixa um like, nos vemos até a próxima.